Boa noite, amada igreja. Estamos aí mais uma vez, mais um domingo na casa do Senhor. Nessa noite, quero primeiramente lembrar os irmãos que amanhã, e domingo que vem, será o famoso domingo de carnaval. E como será carnaval, hoje de manhã nós já deliberamos como igreja que somente abriremos no domingo que vem pela manhã. Portanto, domingo que vem pela manhã tem culto, pastor? Tem. De noite? Não tem. Fique em casa, se resguarde nesse tempo tão complicado. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou usar a versão NVT como tenho usado. Não tem sido assim uma preferência, mas eu acho que ela é uma facilitadora na hora do culto. Eu mesmo até esse ano estou fazendo a minha leitura bíblica toda na NVT em casa também. Todo ano eu estou trocando a versão. Então, um ano eu leio na Corrigida Fiel, no outro na Revista Atualizada, no outro na Nova Almeida, e assim a gente vai pegando as sutilezas das traduções. Romanos 8, vamos começar no versículo 31. Já a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo está traçando toda uma ideia acerca do que é a vida cristã, e mais especificamente aqui no capítulo 8 ele começa a falar sobre a vida no Espírito. Depois ele vai falar a partir do verso 18 sobre a glória futura, ou seja, nós não temos noção do que nos espera na glória futura, quando o Senhor verdadeiramente se manifestar. Quando estivermos com o Senhor, vai ser uma maravilha, a tal ponto que vai compensar em muito todo o sufoco, todo o problema que nós passamos aqui nesse mundo. É o que Paulo diz. E agora ele entra então no versículo 31 dizendo, diante disso tudo aí que passou, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso nos não dará com Ele todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Ninguém pode nos condenar. Sabe por quê? Pois Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a nossa segurança. Ele morreu. Ele ressuscitou, sim, ele ressuscitou. E onde ele está? Sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E o que é que ele está fazendo lá? Intercedendo por nós, pela sua igreja. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Essa é uma citação do Salmo 44, versículo 22. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala conosco, Deus eterno, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, há uma coisa que eu tenho sentido que tem faltado na igreja e nas mensagens, até aquelas que eu tenho assistido pela internet, nesses nossos dias. Está faltando uma coisa que John Piper chamou de teologia da alegria. Está faltando a alegria, e está faltando a alegria principalmente porque, para que o cristão tenha já esse antegozo, essa alegria na expectativa do que virá, o que é que nós precisamos para já experimentar isso? Precisamos ter em vista o prêmio que está lá diante dos nossos olhos. Eu tenho assistido muitas mensagens, algumas mensagens bastante técnicas. Vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo. Vamos falar, sobre os dons do Espírito Santo. E aí vem aquele encadeamento de informações. Isso é bom, isso é muito bom. Aí vem o outro e tira uma mensagem e fala uma mensagem colocando em perspectiva histórica de Cristo, que já estava prefigurado lá atrás e tal. Tudo bem, talvez eu esteja assistindo pregadores um pouco mais focados nessas coisas, mas está me fazendo falta. Cadê a alegria? Cadê o antegozo de já sentir que eu estou na sala de espera de algo maravilhoso? Paulo joga isso aqui aos romanos, vai dizer: olha, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos gozar essas coisas, nós vamos experimentar essa alegria, não dá nem para comparar. Isso está escrito no versículo que eu nem li, que é o versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Há coisas grandes, maravilhosas, suntuosas esperando por nós em um momento ou no outro. No primeiro momento, se Cristo vier, já pensou que maravilha? Cristo chega, rompe os céus agora, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, Ele aparece e diz: acabou, venham para mim aqueles que são meus. E a gente sobe e vai se encontrar com Cristo nos ares. Que maravilha, que privilégio, que bênção. Mas se isso não acontecer, se Ele não vier até nós, certamente nós iremos até Ele. E o que há de ser? Qual vai ser a nossa expectativa, a nossa esperança? Quando nós fecharmos os olhos desse lado da eternidade e nos encontrarmos com Ele. Você está esperando, você sabe que você vai morrer um dia. Você sabe que um dia todos nós vamos fechar definitivamente os nossos olhos, deixar todos os nossos afazeres para trás. O que você espera daí para frente? Que a resposta não seja um sonoro não sei, não tenho pensado nisso, porque se não tem, você precisa pensar nisso. Você precisa buscar na Bíblia aquilo que a Bíblia tem falado sobre isso. Sabe por quê? Não é simplesmente para você ter uma coisa para você pensar, não, é para você já ir percebendo que há um projeto. A vida não acaba aqui, há um projeto. O Senhor diz: olha, Paulo mesmo vai dizer que Paulo já estava de tal maneira aguardando por essas coisas que ele disse: para mim, o viver que eu já vivo aqui na carne é Cristo, e o morrer é lucro, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou para Ele. Paulo declara tantas coisas lá aos Tessalonicenses mesmo, ele vai declarar que naquele grande dia o Senhor vai se manifestar, os céus se abrirão, os túmulos se abrirão, aqueles que morreram em Cristo serão elevados com Ele nos céus, e depois nós, os que estivermos vivos também,
seremos arrebatados. Temos esperado por essas coisas? Ou temos vivido como o mundo tem vivido, sem esperança? Porque, meus irmãos, nós somos convidados todos os dias a perder a esperança. É ligar a TV e a tua esperança ganhar não é nem um balde de água fria. É o caminhão, sabe aquele caminhão betoneiro que entrega concreto vem líquido? Então, não é um balde de água fria na tua fé, nem na tua esperança. Vem um caminhão betoneiro e tenta cimentar a tua esperança. Isso é o que a televisão é, mostrando a cada dia as loucuras que têm acontecido nesse mundo, a cada dia os governos e desgovernos que têm acontecido aqui e também por aí fora. Palavrinha que a imprensa ama: crise. Crise na Europa, crise no Oriente Médio, crise em Israel, crise no Brasil, crise na América Latina, crise. E a gente no meio disso aí. E a gente ouve, e parece que aquele caminhão betoneiro vai apontando, vai largando quilos e quilos de um concreto armado em cima da gente, e a gente vai se sentindo pesado, estatelado ali, preso, sem poder se mexer. É isso que a Bíblia nos ensina a quebrar. Inclusive, sobre a questão de governo, tem uma coisa interessante nesse versículo aqui, no versículo... No versículo 38, na minha versão diz: estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Mas na sua versão, que provavelmente é uma versão mais tradicional, vai dizer nem anjos, nem potestades. Potestades não são demônios, mas são literalmente governantes. As potestades são aqueles que têm o poder dirigente, os dirigentes. Para citar o exemplo do tempo aqui do apóstolo Paulo, o César, no momento, era uma potestade, era uma potência, era alguém que tinha o poder nas mãos. Nem anjos e nem as potestades humanas podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nessa noite, então, juntando tudo isso nesse texto, eu quero destacar 3 aspectos, 3 presentes que Deus nos dá. O primeiro presente que Deus nos dá, apesar de toda a loucura, de toda a dificuldade, de toda a nossa falta também, né? Primeiramente o nosso pecado, nossa falta às vezes de noção, nossa falta de fé, nossa falta de compromisso diante disso tudo. O primeiro presente que Deus nos dá sempre é o seu amor. São 3 palavrinhas só. Deus é amor. O Deus que não tem amor, o Deus que é amor, derrama o seu amor sobre nós. E o texto vai dizer que esse amor, como é que ele foi derramado sobre nós? Ele nos deu o seu Filho. É o que está escrito no verso 32. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, ou seja, por todos nós, está escrito aqui, que quer dizer com amor, nos entregou o Cristo, o Senhor, por amor. Primeiro, o Pai nos ama. Segundo, o Filho nos ama, porque Ele também se entregou por amor a nós. O irmão crê nisso? E o Espírito Santo nos ama. Deus, os 3, a Trindade, a perfeição do Senhor, o todo de Deus, ama a humanidade. Seu amor é perfeito, infinito, inabalável. O amor de Deus tem uma palavra só para Ele: ágape. Ágape é o amor perfeito, aquilo
que está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor, que o amor é paciente, é benigno, que o amor não suspeita mal, não arde de ciúmes. Aquilo que está sendo descrito ali é o amor de Deus, ágape. Portanto, guarde isso. Deus ama você. Deus nos ama. Seu amor é garantido, perfeito, e não há nada que você possa fazer que vá fazer com que Deus te ame menos. Sabia disso? Você não pode, ninguém pode fazer nada que leve o amor de Deus a diminuir. O amor de Deus é perfeito, porque Deus é amor. Nunca pense assim: ah, não sei, agora eu vacilei demais, Deus não me ama. 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 Nada, está escrito, lemos aqui, nada pode nos separar do seu amor. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Leve isso nessa noite para o seu coração, para a sua alma, para a sua cama, para você dormir mais leve. O Senhor me ama. Ele me ama com um amor perfeito. Não há nada que eu possa fazer, não há erro que eu possa cometer, não há pecado que eu possa cometer que faça o amor de Deus diminuir sobre a minha vida. Nós sim, meus irmãos, nós somos amados muito além daquilo que merecemos. Não merecemos. Qual é o segundo presente que Deus nos dá? Além do seu amor, Ele nos deu também, por causa do seu amor, Ele nos deu o segundo presente, que é o seu perdão. Esse presente, o perdão mediante a graça recebida mediante a fé, foi um presente que nós não merecíamos. Está escrito aqui que Ele entregou o seu Filho por todos nós. Ele não poupou o seu Filho. E a relação aqui, quando Paulo fala que Deus não poupou o seu Filho, ele está fazendo um link com aquilo que aconteceu com Abraão e Isaac lá no monte. Quando Deus fala a Abraão que ele deveria sacrificar Isaac, o seu único filho, o filho que amas, aí dói, né? Aí dói. Não é simplesmente o teu filho, o teu único filho, mas é o filho, teu único filho, o filho que tu amas. Abraão não pestanejou. Abraão é o pai da fé por causa disso. Porque Abraão creu em Deus. Crer em Deus, quando Deus nos diz uma coisa maravilhosa e agradável, é ótimo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu vou te fazer pai de nações. Demorou, vamos lá. Aí eu vou. Agora eu te dei o filho, sacrifica o teu filho amado. Quem não ia pular fora numa dessa? Quem não ia? Peraí, Senhor, vamos conversar. Lembrando que Abraão já tinha tido uma conversa séria com Deus, e nem foi por causa do filho, foi por causa do sobrinho. O sobrinho Ló morava lá em Sodoma, e o Senhor fala com ele, olha, Abraão, eu vou exterminar com aquelas cidades lá. Abraão intercede. Mas, Senhor, se tiverem, 50 justos, por causa dos 50 justos, eu não vou destruir. Mas e se tiverem tantos e tantos, ele vai diminuindo. E Deus vai com ele nessa. Tudo bem, se tiverem só esses, eu vou também.
vou perdoar, vou aliviar, não vou pesar na tua mão. Abraão estava pensando no sobrinho dele. Mas na hora em que Deus pede a ele: sacrifica o teu filho, Abraão não abre a boca. Abraão não discute, Abraão não pergunta, porque na nossa cabeça é ilógico. É um Deus que dá com uma mão que quer tirar com a outra. Se ele prometeu que ia dar aquele filho, que aquele filho ia ser o filho da promessa, e se aquele seria o filho da promessa, que haveria de dar a ele o título de pai de nações, como é que Deus agora vai matar esse filho? Não tem lógica, a princípio. Mas lá em Hebreus nós vamos encontrar uma explicação. O autor aos Hebreus vai dizer que é por causa disso aí que Abraão é tido como o pai da fé, porque Abraão creu em Deus, não só na hora do bem bom lá, do vamos sair, vamos ser pai de uma grande nação, não, mas nessa hora de prova. Abraão até então tinha visto a mão de Deus em todas as coisas, tinha visto o cumprimento de todas as promessas. A promessa da grande nação por meio de Isaac viria. Sabe o que ele fez? Ele não discute com Deus, ele sobe ao monte e ele ia oferecer o Isaac, ele ia matar o Isaac. E Hebreus vai dizer o porquê. Porque a fé de Abraão era tal que ele cria que até mesmo dos mortos Deus poderia trazer de volta Isaac. Olha que coisa. E o que aconteceu? De certa forma, Deus trouxe de volta o Isaac dos mortos, porque Abraão já ia levantando o cutelo, já ia matando o Isaac, quando o Senhor diz para que ele não fizesse. Ele pediu: pare, não toque, não faça mal ao rapaz. E o Senhor proveu o cordeiro que estava ali, para que naquele momento aquele carneiro servisse de substituto de Isaac. Na hora de sacrificar o filho de Abraão, Deus segurou a mão de Abraão e colocou um cordeiro, um carneiro no lugar. Na hora de pesar a mão sobre nós pecadores, o Senhor lança a mão da mesma forma de um cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Sim, meus irmãos, o perdão de Deus, mediante a graça, é um tremendo de um presente. Ele nos perdoa quando nos arrependemos verdadeiramente, sinceramente. Ele é fiel. Está escrito, 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é assim, é magnânimo, é poderoso, sobra perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É como se houvesse aqui no chão, nesse chão aqui, uma sujeira, uma coisa, sei lá, uma lama. Quanta água você precisaria? Qual o tamanho do fluxo de água que precisaria para levar toda essa sujeira? Seria muito mais água do que lama. Essa é a ideia. Você vem com aquele fluxo e limpo, parece que não tinha nada mais ali. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, se Deus, já falei, nos ama, e também disse, Ele nos perdoa, a sua graça é maior do que a nossa falha. Deixemos o peso da culpa para trás. Mas eu pequei, eu cometi aquele erro, eu caí, 7 vezes cairá o justo.
mas o Senhor o levantará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, essa é a chave, confia nele. Poxa, mas eu estou pecando, Deus sabe que você é pecador, mas confia nele, dá a mão para ele, que ele vai te tirar, ele vai te levantar. Deixa o peso da culpa para trás, experimenta o alívio e a liberdade que vem do perdão de Deus na tua vida. Primeiro, presente que Deus nos dá, o seu amor. Segundo, o seu perdão decorrente da sua graça maravilhosa. O terceiro e último presente, a sua salvação. A salvação de Deus é maravilhosa. Vimos aqui que o Senhor não poupou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E na manhã de hoje, enquanto fazíamos aqui a dinâmica da ceia do Senhor, eu tomei o cálice e lembrava aos irmãos da implicação daquele cálice. O Senhor Jesus tinha falado lá no monte: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. E o que era o cálice que Jesus não queria tomar? Era exatamente o cálice da ira de Deus. Toda a ira de Deus sobre o pecado, contra o pecado. Esse cálice sendo derramado sobre o Filho. É algo que nós não podemos conceber. E que graças ao sacrifício do Filho, nós não precisaremos experimentar. Porque o Senhor é bom e maravilhoso. E Ele nos deu o seu Filho. Ele poupou o filho de Abraão, mas o seu próprio Filho Ele não poupou. E aí Paulo faz essa pergunta: se Ele não poupou o seu próprio Filho, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como quem diz: gente, acorda. Vocês acham o quê? Deus não poupou aquilo que talvez fosse o mais precioso para ser poupado, que era o seu próprio Filho. Se isso Ele não poupou, como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Desperta para a vida, igreja. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva. Jesus é o único caminho para a salvação. Pela sua morte e ressurreição, Ele pagou pelos nossos pecados, abriu a porta que ninguém podia abrir, que era a porta para a vida eterna. E eu gosto de ver lá no Apocalipse. No Apocalipse tem um cântico, tem um versículo que fala, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Quem quiser conferir aí, me ajuda, por favor. Mas diz mais ou menos assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de todo povo, tribo, raça, língua e nação. Olha que coisa boa. Só Ele é digno, só Ele é digno. Todos no céu olhavam para aquele livro e ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém tinha poder e autoridade para abrir aquele livro. E de repente veio o Cordeiro de Deus. E quando o Cordeiro chega, o louvor rompe. Cantavam com um novo cântico: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque o teu sangue nos compraste de todo tribo, língua, povo, nação, para Deus. Capítulo 5, versículo 6, Gilson. 6, 7, 8. Rapaz, eu tenho que decorar essa referência direito. É bênção de Deus demais. Jesus para nós é algo que a gente não consegue imaginar. Tem coisas ali no Apocalipse que eu olho e eu fico assim: meu Deus, eu quero ver isso. Eu quero estar lá, eu quero cantar esse louvor. Quero cantar esse louvor. Quero cantar com boca cheia, dizer: digno é o Cordeiro que foi morto para Deus. Quero cantar isso.
Essa é a nossa esperança. Ele abriu a porta para a vida eterna, uma porta que ninguém jamais poderia abrir. Ninguém. Só Ele é digno. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E não há outro nome dado no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos entrar. Aliás, ele declara: eu sou a porta. Meus irmãos, diante do amor de Deus, diante do perdão e da graça de Deus, diante da salvação que Ele nos ofereceu, diante disso que foi lido aqui, que esse amor, essa graça, esse perdão são tão profundos e tão maravilhosos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Pensa numa coisa que pode te afastar do amor de Deus. O pecado não pode, não tem poder para te afastar do amor de Deus. Deus te ama. Tem coisas do presente e do porvir, a altura, a profundidade, nada. Diante de tudo isso, entreguemos-nos mais uma vez e sempre a Ele, e experimentaremos o sabor, novamente o sabor do nosso primeiro amor, de experimentar, meu Deus, obrigado por tão grande salvação, tão grande salvação que só o Senhor poderia mesmo ter nos dado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua salvação. Leve essa meditação para a sua casa nessa noite. Agradeça ao Senhor. Manifeste a sua gratidão. Renove a sua esperança. Pois a palavra também diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ó Deus, abençoe-nos. Fortalece-nos, enche-nos de alegria, de esperança e verdadeira e viva expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer por nós ainda nesse tempo e também quando nós formos nos encontrar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor faça frutificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.